Olá, eu sou Viviane, fonoaudióloga, especialista em saúde auditiva e vim a convite da Corpage conversar um pouquinho sobre o uso dos fones de ouvido. É cada vez mais frequente encontrarmos alguém usando os fones de ouvido, ainda mais agora nesse período de quarentena, que se usa muito para estudos, para trabalho ou até mesmo para lazer. Mas os especialistas alertam, o mau uso, o uso em excesso e com som alto nos fones de ouvido podem causar danos irreversíveis na sua audição. A orelha humana é formada por diversas estruturas que são responsáveis desde a captação do som, a transmissão e a transformação do som mecânico em impulso elétrico. A exposição elevada a sons altos pode trazer vários danos, principalmente na orelha interna, onde se encontram pequenas células que são responsáveis, em parte, por transformar aquele som mecânico no impulso elétrico que é levado até o cérebro para se compreender o som que está sendo transmitido. Sons altos lesionam essas células e, uma vez instalada essa lesão, pode ser irreversível. Mas às vezes essas células podem apenas perder a sua sensibilidade. Por exemplo, quando ficamos expostos muito tempo a um som muito alto, carro de som, trio elétrico ou fone de ouvido por muito tempo com volume alto, quando saímos deste ambiente ou ficamos em silêncio, temos aquela sensação da audição a mais abafada. Podemos ficar com a sensação de surdez e muitas vezes acompanhada de zumbido. Mas depois de algum tempo a audição volta ao normal. Após o repouso, essas células se recuperam e voltam ao seu funcionamento. Mas não podemos abusar. Nos casos mais comuns, as células ciliadas elas não se recuperam e, consequentemente, ocorre uma perda auditiva permanente. Vários estudos mostram as consequências a sons elevados, sejam em ambientes externos ou com o uso do fone de ouvido, consequências tais como a perda de audição, zumbido, tontura, dor de ouvido, intolerância a sons intensos e dificuldade de compreensão da fala. Mas o que nos chama a atenção é que, além dos sintomas dos prejuízos auditivos, existem os extra-auditivos que também podem acontecer, como dificuldade para dormir, dores de cabeça, estresse, fadiga, irritabilidade, cansaço, desatenção, entre tantos. E então vem a pergunta: pode usar fone de ouvido? Claro que pode. Vamos ter calma. Pode sim, mas tem que ter cuidado com o volume que você está colocando e o tempo que você vai passar com esse fone de ouvido. Então tem que ter atenção. Agora, nesse período de quarentena, acabamos usando os fones um pouco mais. Então peço atenção aos pais, cuidado com as crianças, com os adolescentes, para não passarem tanto tempo durante o dia com os fones de ouvido, ou ao menos preste atenção se ele não está com volume muito alto. Nós fonoaudiólogos e demais especialistas em audição alertamos que os sons, os ruídos acima de 85 decibéis podem causar danos na audição. Vamos considerar o que diz a NR15, que é a norma regulamentadora que nos coloca o limite de tolerância para ruído. Quando eu falo 85 decibéis, vamos imaginar situações do nosso dia a dia. São os sons na rua, no trânsito, em uma conversa, na sala fechada com bastante gente. Então essa é uma intensidade que permite uma exposição em um tempo um pouco maior, de acordo com a NR15, até 8 horas por dia. Acima de 85 decibéis, quanto maior a intensidade, menor é o tempo de exposição que podemos ter. Se essa intensidade aumenta para 90 decibéis, por exemplo, o máximo de exposição que podemos estar para este som é de 4 horas por dia. 95 decibéis, 2 horas. 100 decibéis, apenas 1 hora. É muito alto. Se pensarmos em intensidades ainda maiores, 110, 115 decibéis, o que corresponde a um barulho de uma motosserra, por exemplo, são barulhos altíssimos. Então, assim, no máximo 7 minutos de exposição. Então, por que isso tanto me preocupa? Porque os fones de ouvido, eles podem transmitir até 100 decibéis e há equipamentos de som que podem também chegar a transmitir a 120 decibéis. Gente, isso equivale, por exemplo, a um show de rock. São sons muito elevados e podem causar danos na audição. Não saímos por aí com um decibelímetro, que é o equipamento que mede a intensidade no ambiente, né?
mas facilmente podemos identificar se o som está alto ou não no seu fone de ouvido. Preste atenção, se as pessoas que estão ao seu redor, alguém comentar que está ouvindo o que você está escutando em seu fone de ouvido, com certeza o som está excessivo. Então, baixe esse som. Outra maneira de notar se o som estava muito alto é, após você fazer o uso, quando você tira, ficar com a sensação do som abafado, o zumbido, isso é um sinal de que o som estava muito alto. Então, baixe o som. Pois bem, então como prevenir problemas auditivos? Vamos lá para algumas dicas. Não é difícil, mas exige mudanças de hábitos que são prejudiciais. Primeiro, procure sempre usar o som em intensidade baixa e confortável. Às vezes a gente já tem o hábito de achar que só entende, só está ouvindo se o som estiver mais alto. Então eu peço que faça uma experiência. Baixe um pouco o volume do que você já tem o costume de ouvir e tente perceber se você consegue entender. Aquele volume talvez seja o suficiente, mas por um hábito você sempre aumenta para ouvir melhor. No entanto, procure sempre baixar, certo? Hoje em dia, a maioria dos smartphones alertam quanto o volume dos fones é prejudicial à audição. Então não ignore aquela mensagem. Mantenha o volume do seu som até 60% do seu nível máximo. Por mais que seja sua música preferida, quando eu chego, você vem me encontrar. baixe o som. É melhor ouvi-la sempre e ouvir bem do que depois não conseguir nem mais ouvi-la. Outra orientação é: limite o tempo do uso dos fones de ouvido. Usamos muito a regra 60-60, ou seja, não escute mais do que 60% do volume máximo do seu equipamento por mais de 60 minutos. Importante, faça pausas. A cada 2 horas de escuta, faça 1 hora de repouso. Isso é de extrema importância. Opte por fones de modelos externos, aqueles em forma de conchas que são maiores e que ficam sobre a orelha. Eles aumentam a distância entre o tímpano e o alto-falante, diferente daqueles fones convencionais, os infras, os plugs, eles ficam muito próximos ao tímpano. Então aumenta a pressão e a vibração da membrana timpânica, o que facilita ainda mais para uma perda auditiva induzida por ruído. Além disso, ainda existem fones com bloqueios de ruído. Eles abafam o som externo e permitem que você ouça o seu áudio com um volume menor. Mas cuidado, não adianta escolher um fone de ouvido maior e mesmo assim colocar um volume alto. Outra coisa que é muito importante é não esqueçam de higienizar os seus fones de ouvido. Eles podem ser porta de entrada para vários fungos, bactérias, então constantemente, após o uso mesmo, façam a limpeza adequadamente. Isso vai prevenir de infecções ou inflamações no seu ouvido. E por fim, nunca durmam com músicas tocando em seus fones de ouvido. Nossas orelhas precisam também descansar. Então, se você nos últimos tempos está usando muito fone de ouvido, não esqueça, é necessário ter cuidado, é necessário ter repouso também. Prevenir é o primeiro passo para cuidar da sua saúde auditiva. E se você está sentindo algum desconforto auditivo ou algum desses sintomas que citei, procure um médico especialista, que é o otorrinolaringologista. Ele vai encaminhar para um fonoaudiólogo, em que iremos realizar vários exames e assim descobrir se há algum dano auditivo ou não. Cuidar da saúde auditiva é cuidar da sua saúde em geral e ter uma melhor qualidade de vida. Agradeço a Corpage pelo convite, vou deixar aqui meu e-mail. Caso tenham alguma dúvida, pode me enviar que eu responderei com o maior prazer. Até mais!